Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do B2B Cast, o podcast da B2B Match que traz as tendências que estão no radar dos principais CEOs e C-Levels do Brasil. Eu sou o Bruno Padred, fundador e CEO da B2B Match, e hoje tenho a honra de entrevistar um grande amigo e parceiro de negócios, Felipe Calbucci, CEO Latam da Total Pass. Felipe, uma honra ter você aqui comigo, meu amigo. É muito gratificante poder estar do lado de pessoas que fazem a diferença e me encorajam a empreender a cada dia. Então, muito obrigado pela tua participação no B2B Cast de hoje. Pô, eu que agradeço, Brunão. Pô, para mim, orgulho, honra estar aqui com você. Você sabe o quanto eu te admiro, tudo que você está construindo com a B2B Match e a nossa amizade também. Então, quando rolou o convite, eu falei, vamos que vai ser legal. Bom, vamos em frente, meu amigo. Hoje a gente tem muito que falar aqui sobre a Total Pass, mas antes de entrar aqui no business, né, do case da Total Pass, que é um grande case de mercado hoje, eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência da tua trajetória e o que te trouxe até estar na posição de CEO Latam da Total Pass. Bacana. Bom, tenho 40 anos, tenho 2 filhas, como você bem sabe, a Júlia que tem 14, a Helena tem 5, casado com a Aline, e eu nasci em Santos. Então, nasci em Santos, toda a minha infância eu achei que ia ser jogador de basquete profissional, porque eu jogava super sério. Aí um belo dia chegou aquele momento de escolher, vamos para as cabeças ali, ser jogador de basquete ou prestar faculdade. Eu acabei escolhendo prestar faculdade, mudei para São Paulo, fiz propaganda na FAAP. Então, escolhi meio assim de sopetão, mas já começou ali uma base, né? Então, primeiro aquela base do esporte, de coletividade, trabalho em equipe, de esforço, que eu acho que é o que o esporte contribuiu para mim. Depois, publicidade, que veio toda a questão de comunicação, toda a questão de marketing, que hoje a gente usa tanto na Total Pass. Mas a minha carreira, ela não foi linear. Ela não foi aquela carreira que você escolhe o que você quer e vai crescendo no mesmo mercado ad eterno. Teve um monte de nuances. Então, a primeira eu nunca trabalhei numa agência de propaganda. Então, sou formado em propaganda e o meu primeiro estágio foi na Anshan. Naquela época que a Anshan tinha o programa de trainees, uma amiga da faculdade, que eu era do Centro Acadêmico de Propaganda, ela era do Centro Acadêmico de Engenharia. Eu postei lá no MSN, que era um estágio. E ela falou, Fê, tem aqui na Anshan. Então, acabei que fiquei 2 anos na Anshan e foi muito especial. Você imagina, eu com 19 anos, visitando executivos C-Level, tentando fazer eles virarem sócios da Anshan ou fidelizá-los. Era B2B na veia, networking na veia, peguei toda essa base ali. E aí eu queria trabalhar numa empresa assim, agora eu quero ir para empresa grande, Anshan é uma ONG. E aí uma amiga, headhunter, ex-Anshan, me convidou para uma vaga na Gafisa, pós-IPO. Imagina aquela pressão pós-IPO, crescer. E eu fui para a Gafisa ser vendas e marketing para 4 estados. Então, eu fui cuidar de Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, minha vida era um avião, imagina só. E mercado imobiliário, sábado, domingo, não tinha hora. Então, eu digo ali, foi aquele momento da casca. Ganhar uma casca, entender que quanto mais esforço, mais retorno. E aí eu pivoto de novo a carreira. Muito sincero aqui, já falei isso para bastante gente, porque eu não aguentava mais viajar. E aí a primeira coisa que apareceu na frente eu aceitei. E dei sorte, assim, dei ali um leap of faith, dei sorte porque eu fui ser headhunter na Michael Page. E ali eu fiquei 6 anos. Então eu recrutei para finanças, recrutei para impostos, depois eu migrei, recrutei para real estate, para construção, para supply chain. Fui crescendo, dado o momento eu tocava ali 1/3 da operação de São Paulo com 20 e poucos anos, 26, 27 anos. E aí um cliente, eu estava estudando para fazer o MBA, queria fazer o MBA fora. Ali, imagina que em nenhum momento eu contei aqui para você da minha trajetória que eu estudei para caramba. Eu não era um aluno aplicado, eu era aplicado ao basquete, depois Sim. muito aplicado aos negócios, na empresa, na faculdade muito aplicado às festas, sempre nessa linha. E aí eu comecei a sentir falta, falei, cara, quero fazer um MBA
top. E um cliente meu, o Ricardo Almendra, da Bueno Neto, fez sociedade com a família Bueno Neto, falou, cara, você já passou da idade do MBA, quer saber? Vem tocar uma BU aqui, esse vai ser teu MBA. E aí fui tocar uma BU, que era uma imobiliária deles, a ideia era rodar várias empresas do grupo depois. Teve uma obra grande embargada, que hoje já saiu, que é o Parque Global, que é um ícone de São Paulo. Então, essa ideia de rodar as empresas não vingou, mas, pô, adquiri uma experiência enorme, toquei um negócio com o CSC me apoiando, isso eu tinha 28 anos. E aí, de novo, eu pivoto. Olha quanta pivotada, né? De novo, eu pivoto a carreira, porque eu lembrei, pô, recrutamento eu gosto, mas eu acredito em tecnologia, quero uma empresa nova. E aí, a Fernanda Morim, que trabalhava comigo na Michael Page, foi contratada para abrir o Indeed no Brasil. O Indeed, maior portal de empregos do mundo, globalmente até maior que o LinkedIn, e ia começar a operação. Fui ser o funcionário 3 da Indeed, empresa espetacular, modelo de negócio desafiador para o Brasil, porque o Indeed vende, naquela época vendia só isso, hoje vende mais coisa, mídia digital, custo por clique para RH contratar pessoas. E aí então foi um trabalho de educação de mercado, assumi a operação, aí a gente comprou o Glassdoor, então eu passei a tocar Indeed e Glassdoor, essas duas marcas aqui, aí me apaixonei de vez pelo RH, entrei no conselho da BRH São Paulo e fiquei lá 8 anos, né, na Indeed, no Glassdoor, fiz meu MBA, acabei fazendo Stanford Lead, e aí quando eu achei que ia me aposentar lá, porque, pô, gosto do RH, gosto de vender serviço para RH, surgiu a Total Pass, então Diogo Corona, que é filho do Edgardo, fundador da Smart Fit. Ele criou a Total Pass, era o CEO da Total Pass, começou a fazer um movimento de sucessão com o pai, né, que está em andamento, e precisava contratar um CEO de mercado. E aí ele me chamou, e aí o fim da história até aqui, que ela vai continuar, obviamente, me chamaram para continuar conversando com o RH, vendendo esporte, que é um negócio, né, que eu sou apaixonado, jogava basquete, meditação, terapia, nutrição, tudo que eu faço para mim. E aí são quase 2 anos agora, muito trabalho, um crescimento exponencial, a empresa já cresceu múltiplos muito fortes desde que eu cheguei, então no primeiro ano quadruplicou, esse ano vai mais que dobrar. Então está sendo uma jornada muito bacana. Me alonguei um pouquinho aqui, desculpa. Mas acho que essa é a carreira em resumo, chegando até aqui. Não, tua história é super bacana, eu acho que valeu aqui essa introdução. Mas a gente percebe, né, Felipe, uma tendência de bem-estar, de esporte, hoje no mercado corporativo, né, virou quase uma obrigação, né, por parte dos líderes estarem de alguma forma ligado ao esporte e ao bem-estar. Como que você enxerga esse movimento de maneira geral no mercado corporativo e de onde que você acha que as pessoas buscam, onde você acha que as pessoas buscam uma melhor qualidade de vida? Primeiro, assim, com muita alegria eu vejo esse movimento, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade de se cuidar e de ter saúde. Não é mais um movimento estético, porque a gente via muito isso. É um movimento de longevidade. Então, a gente observa o mercado cresce de 20% a 25% ao ano, esse mercado de wellness mais puxado para o fitness. Acho que esse é o primeiro ponto do movimento. O segundo, está quase acabando o tabu de meditar. Meditar não é mais, nossa, vamos lá, abraçar a árvore. Não, meditação e produtividade já existe uma correlação comprovada e que as pessoas acreditam. Mesma coisa com terapia. Então, é um movimento bastante especial. E quando a gente olha para o corporativo, o que acontece? As pessoas elas querem qualidade de vida. Esse é um dos principais fatores de buscar um trabalho. Mas qualidade de vida não necessariamente quer dizer trabalhar pouco.
Qualidade de vida, se a gente olha assim de uma maneira mais rasa, você vai pensar, qualidade de vida são pessoas que querem trabalhar pouco e descansar muito. Não é isso. Tem uma parcela da população que pode procurar exatamente isso, mas qualidade de vida é você se sentir bem, você ter energia, você tá satisfeito, tá linkado, fazendo coisas que têm propósito. E por isso que esse benefício de saúde e bem-estar virou must have, né? Virou obrigatório nas empresas, porque é fato, eu não preciso trazer nenhum dado aqui para todo mundo concordar que quando você treina de manhã, o teu dia vai melhor. Né? Quando você tem uma boa noite de sono, dia seguinte vai melhor. E as empresas começam a perceber que o funcionário entende que isso é qualidade de vida. Óbvio, reduz também custo de plano de saúde, né? E aumenta a produtividade. Então, um pouco de porquê que está nesse momento tão exponencial. Demais, Felipe. Bom, eu sou suspeito, né? Eu sou um heavy user. Garoto propaganda. Sou apaixonado por treino, por esporte. Também tive uma trajetória muito grande pessoalmente, quando eu era mais jovem, na adolescência, com esporte. Quase fui atleta profissional de natação também. Eu não sabia. Não sei se eu já te contei essa. Não. E por isso essa minha veia. E sou um usuário assíduo da Total Pass nos meus treinos. Felipe, como que vem refletindo nessa demanda dos colaboradores dentro das empresas por esse tipo de benefício, né? Qual o papel iniciativas de saúde e bem-estar vem exercendo nas estratégias de employee experience? E aí, complementando essa pergunta, como que o RH vem respondendo essas expectativas junto ao mercado? Perfeito. A expectativa está tão grande que a gente até fez uma brincadeira na nossa última campanha de marketing, onde a gente colocava colaboradores pedindo Total Pass de um jeito inusitado, e depois inusitado do tipo... O RH estava trabalhando lá na sala, de repente vinha uma galera com que nem coração valente ali, tudo pintado, batendo no vidro, Total Pass, e depois a gente brincava, peça com gentileza, né? Peça direito. Isso muito inspirado nesse movimento, porque o colaborador ele vem pedindo e o RH ele entende o valor. Então, quais são os principais benefícios de uma empresa ter esse tipo de serviço à disposição do colaborador? Primeiro, na atração. Na atração virou, mas já tem o efeito inverso, né? No começo do movimento era, nossa, tem Total Pass, que legal. Agora é assim, virou padrão. Se não tem, nossa, não tem. Então tem que ter, assim, para você ter um check ali de sou uma empresa boa na hora de recrutar, tem que ter. Durante o processo ali de engajamento da pessoa, os RHs, eles mais do que dizer só que tem, eles começam a monitorar o uso. E eles começam a monitorar assim, poxa, claro que você não pode olhar no nível do indivíduo, por LGPD, por todas as questões, e por respeito também, mas você olha assim, poxa, a unidade de Franca, a gente tem esse percentual de pessoas aderindo, esse percentual que vai treinar pelo menos 2 vezes por semana, e é isso que aconteceu com a produtividade dessas pessoas. Então, você começa a cruzar e percebe que quem treina é mais produtivo porque está melhor, mas também porque o treino ele traz uma coisa muito especial, que é o senso de comunidade. Né? O que eu quero dizer com isso? Lá na empresa tem a turma que sai para treinar no final do dia junto. É a reinvenção do happy hour. Na nossa época de início de carreira, como é que se fazia para se conectar com os colaboradores, com a turma com quem você trabalha? Vamos tomar uma. Era barzinho, bebida alcoólica, né? Era sempre o... Que inclusive, esse final de semana eu li uma matéria que diz justamente isso, né? Essa nova geração Z, essa galera que tá vindo, é a galera das baladas diurnas, sem bebida alcoólica. Então tem uma mudança no padrão também, né? Perfeito. Não, você pegar o que a gente é impactado no Instagram de balada no café, exato. Todo mundo tomando café, comendo croissant e som eletrônico. O Burning Man, que é aquele festival super famoso, muito conhecido por música eletrônica, mas também por a questão econômica de troca, que você não leva dinheiro, tem uma sessão de esporte,
tem um percentual alto de pessoas que vai no Burning Man para fazer atividade física. Então, o happy hour, o que gera o senso de comunidade, virou o treino. Tá? E lógico, o RH, ele constantemente busca mostrar eficiência junto ao CFO. Pô, eu tenho um dos nossos clientes que eu sempre gosto de comentar, é uma alegria ter a Volks como cliente, o Douglas, que é o CHRO, ele falou assim, você sabe como é que eu estou pagando a Total Pass? Falei, como? Com a redução da sinistralidade do meu plano de saúde. Sensacional. Falei, bora fazer o case? Bora fazer um case. Então, assim, tem muito aspecto para o RH querer ter um benefício como esse. Eu acho que a próxima pergunta minha aqui está muito em linha disso, né? Da gente poder trazer aqui alguns cases e exemplos, Felipe. Quais são os principais benefícios observados hoje entre empresas e colaboradores? Se você puder citar aqui algum exemplo, algum case, acho que seria legal para a nossa audiência tangibilizar isso daqui. Bom, vamos pensar no Bradesco. O Bradesco é um outro cliente que nós temos muito orgulho de ter dentro de casa. Primeira coisa, bom, o Bradesco oferece Total Pass e tem uma adesão altíssima, um percentual muito alto dos colaboradores usa Total Pass. Mas o Bradesco também tem uma biorritmo dentro da Cidade de Deus. Então, eles têm uma academia biorritmo que não está ligada ao plano Total Pass, poderia, mas eles também têm uma biorritmo ali. Tem fila de espera para entrar na biorritmo lá. Eles têm um Grêmio maravilhoso, com quadra, campo, etc e tal. Obviamente tem os seus benefícios de plano de saúde da própria casa, que é excelente. Mas você vê como eles vão além no esporte. Não é só, tem uma Total Pass. Eles têm a Total Pass, tem uma bio e tem campos de esporte ali. Então esse é um case que eu sempre gosto de comentar. Legal, Fê. Uma curiosidade surgiu aqui enquanto você falava agora. Tem, fora, obviamente, o principal produto, serviço que vocês entregam ali, gera essa série de benefícios, reduções de custos, melhora de performance dos colaboradores. Tem serviços adicionais de inteligência, de dados, de mercado que vocês entregam para ajudar o RH a gerar mais valor para dentro da empresa, para dentro da cadeia ou não? Tem. Eu tenho 3 verticais de produto. Eu tenho o Total Fit, que 250 modalidades esportivas, a rede de academia, diferenciais das academias do grupo, Bio, Studio, Smart. Aí eu tenho o Total Mind, sessão de terapia, meditação e agora entrando sono. E eu tenho o Total Nutri, telenutrição e uma série de ferramentas para apoiar a tua nutrição, receitas, etc. Que dado que a gente gera para o RH, a gente gera a intersecção do uso de todas essas coisas. Então, olha, o Felipe, ele treina há 3 meses, no mínimo 2 vezes por semana, faz terapia 1 vez por mês, loga no app de meditação com essa frequência e está interagindo com as nossas plataformas de nutrição. Antigamente, a gente só entregava, olha, o Felipe treina musculação e basquete. Agora você vai crescer. Agora, dado realmente a coisa mais rica que tem, inteligência. A gente está investindo muito forte para que a gente consiga começar a cruzar esses dados, começar realmente a trazer mais inteligência para o RH, tentando monitorar tudo que dá para levar um feedback para a empresa de como cuidar do colaborador. Maravilha, maravilha. Bom, Felipe, a gente citou aqui vários exemplos positivos, benefícios e o porquê aderir, por que a companhia aderir a esse tipo de benefício, mas eu imagino que nem tudo são flores. Quais são as principais barreiras para implementar esse tipo de benefício, solução dentro das companhias hoje? No que se diz respeito ao engajamento das atividades, cultura da organização, monitoramento de resultados, como vocês trabalham essa questão dos desafios e dessas barreiras dentro das companhias que vocês atuam hoje? O maior desafio é estar próximo do colaborador, estar presente. Então, primeira coisa a maioria das empresas não impõe essa barreira, o que é ótimo, mas a primeira coisa é a empresa abrir a porta.
Abrir a porta para quê? Para que a gente possa ir na empresa entender por unidade de negócio, por escritório, por loja, por centro de distribuição, por site, o que for, qual é o interesse de cada perfil do seu colaborador. E aí a gente começa a fazer ações. Então a gente pode fazer uma aula de Velocity no meio do escritório central da empresa. Nós podemos levar uma nutricionista para fazer uma tarde de atendimentos para os seus colaboradores. A gente pode levar, como a gente levou na Nestlé, o Gustavo Borges para fazer uma palestra motivacional e no final a gente fala de Total Pass para as pessoas aderirem. A gente pode pegar, por exemplo, tem um grande cliente que nós somos no centro de distribuição, foi inclusive o Carrefour, centro de distribuição deles. O feedback deles foi, olha, a turma já trabalha muito forte com o físico durante o dia, não cabe levar uma aula de Velocity no fim do expediente para a turma. O que cabe? Olha, a turma quer um mimo. Leva um carrinho com açaí para a turma, toma açaí, fala de esporte, fala da importância de estar fortalecido para conseguir fazer seu trabalho bem feito. Então, o maior desafio é estar presente. E ele pode ser um desafio quando a empresa abre ou não as portas, mas também porque pensa, eu estou em 1.800 cidades. Então, existem 1.800 cidades que têm pelo menos um parceiro da Total Pass. Logo, eu tenho cliente em 1.800 cidades. Eu tenho que chegar nessa ponta. Como é que eu chego nessa ponta? Como é que eu vou lá para Roraima e levo o meu time para lá para fazer essa ação? E a gente tenta fazer isso. Muito bom. Só falando em números, os números de vocês são muito expressivos e eu brinquei com você numa ocasião que cada vez que você me fala o número, naturalmente está maior, né? Dá números macros hoje que você pode, número seja de clientes, de academias, eu acho que é um dado importante também. Legal. O número já está atualizado. Hoje, academias, modalidades esportivas, parceiros são 28 mil. Para ter uma ideia, em 2022 eram 2 mil. A gente começou o ano com 21 mil e vamos terminar com 30 mil. O Brasil tem 35 mil estabelecimentos. Então, está muito forte. 1.800 cidades, como eu falei. Clientes. Quando eu comecei na Total Pass, quase 2 anos atrás, nós tínhamos 4 mil CNPJs, 4 mil empresas. Nós estamos com 23 mil CNPJs, a gente está num pace de mais de 1.000 novos clientes por vez. Usuários, a gente não abre por causa, pelo fato da Smart ter capital aberto, a gente não abre o número de usuários. Mas o que eu posso dizer a base já está numa volumetria muito grande e a gente tem mais do que dobrado todo ano. Então também tem um pace ali super bacana. Maravilha. Bom, Felipe, como tudo, né, a tecnologia, a IA, etc., vem transformando e disruptando aí vários segmentos, né? E diante aqui do negócio da Total Pass, qual cenário nós estamos falando hoje no segmento de vocês? Quais são as principais oportunidades que estão se abrindo e como que a Total Pass vem explorando essas oportunidades com o uso da tecnologia? A gente é uma empresa tech de vendas, né? A gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, claro que entregando bem-estar. O propósito da Total Pass é muito nobre, a humanidade vivendo mais e melhor. A tecnologia está embebedada em tudo. Então, por exemplo, a gente usa a AI para conseguir dar uma previsão para o dono de academia de qual vai ser o faturamento dele com a Total Pass no mês, no começo do mês. A gente tem essa previsão. Todo o nosso atendimento em CX, ele tem embebedado inteligência artificial com a Zendesk. A gente conseguiu triplicar o número de usuários em 1 ano e meio e não aumentar o número de pessoas na área de CX com base em inteligência artificial, que fez com que a gente tivesse um atendimento melhor. A gente tem hoje no RH, com a Suzy, que passou por aqui também, todas as perguntas mais básicas que ocorrem, que os funcionários fazem ao RH, quem responde é um agente de AI. Né? E agora a gente resolveu entrar bem nessa onda. A gente vai automatizar a grande maioria dos processos que são repetitivos da empresa. Então, assim, para a gente é uma realidade. Se eu fosse fazer uma avaliação, eu acho que a gente está muito bem, mas a gente se cobra muito. Então, o meu recado para o time interno é, gente está muito atrás, a gente tem que... A gente não tem tudo em AI ainda, vamos acelerar. Mas que é aquele espírito, nunca pode estar bom o suficiente.
Eu acho que isso é uma característica super positiva na cultura da empresa e, obviamente, muito impulsionado por você. Eu percebo uma preocupação muito grande tua, né, na área de CX, na área, né, realmente dessa relação com o cliente, da satisfação do cliente. E de novo, eu como usuário venho percebendo a melhoria desse processo, a proximidade que a gente acaba tendo com a empresa. Então, acho que vocês estão fazendo bem o dever de casa aí, Felipe. Meu amigo, para a gente começar aqui a encaminhar para os finalmente, a conversa está muito gostosa aqui, mas eu gostaria que você compartilhasse algumas tendências do setor de saúde, de bem-estar, de benefícios corporativos. O que a liderança de RH hoje, o que está em pauta, o que eles não podem deixar de olhar, qual a tua visão sobre o segmento e uma eventual dica que você deixa aí para o RH hoje? Uma tendência forte hoje é a consolidação desses serviços de saúde física e mental. Já tem um nível de maturidade alto, mas eu acredito que nos próximos anos vai chegar um momento onde todas as empresas vão oferecer esse benefício e vai ser padrão e vai estar muito correlacionado à métrica de produtividade. As empresas vão começar a se ligar nisso mesmo na hora de contratar pessoas. Assim, cara, se é uma pessoa que é ativa, uma pessoa que se cuida, ou se não é, vamos fazer ela se cuidar. Então, assim, acho que essa é uma tendência importante. Uma outra tendência, ainda um pouco mais longe, porque não está tão maduro, mas assim, a gente sempre falou de hard skills, soft skills. Então, aquele jargão antigo, contrata pelo técnico, demite pelo comportamental. Acho que o mercado vai passar a falar de inner skills. O que é inner skills? É de dentro, é tua espiritualidade, é teu estado de espírito, tem a ver com meditar, tem a ver com propósito. E a gente percebe o seguinte, numa era onde hard skill vai ser substituído por AI, soft skills vai ser enaltecido, na minha visão, os relacionamentos, a capacidade de relacionar. Mas muito mais que isso, um bom líder, eu sempre acredito nisso, um bom líder é uma boa pessoa. Eu acho impossível você ser um bom líder se você não é uma boa pessoa. Agora, óbvio que uma palavra, adjetivos como bom, ruim, mal, são muito amplos e muito suscetíveis à interpretação. Então, como é que eu aterrizo essa coisa de ser uma boa pessoa? Uma pessoa com inner skills, uma pessoa com self-awareness, entende de si mesma, uma pessoa que consegue manter a calma, uma pessoa que consegue se colocar no lado do outro e ter empatia, uma pessoa que sempre... Sabe aquelas pessoas... O David, lá, o professor da SU do IP. Pô, esses caras que são meio iluminados, a gente falava muito sobre... Qual que é o sobrenome dele, você lembra? David Roberts. David Roberts. Roberts. Isso, que ele deu aula, eu fiz a imersão do IP da Singularity. A gente falava muito sobre o que é um bom líder. E eu perguntava para ele o que é um bom líder. E ele começou a trazer uns exemplos assim, Dalai Lama, Martin Luther King. Eu falei, caraca, tô muito longe, né? O que esses caras têm em comum? E aí é uma questão de são pessoas que não sofrem com aquelas ansiedades que geralmente o ser humano sofre, né? Que é o remorso do passado, a ansiedade do futuro, a ganância ali, uma coisa que você quer buscar e não consegue, o medo de morrer, a polarização. Fiquei um jantar inteiro conversando com ele sobre o que é uma liderança, mas eu resumo aqui que a pessoa que consegue se livrar dessas 5 questões que eu disse, não sofrer com isso, consegue ser mais, sabe, mais plena, uma pessoa leve, uma pessoa do bem. Acho que esse é o líder do futuro. Maravilha, super em linha, inclusive, com o DNA, com o propósito da Total Pass. E eu também sou muito dessa linha, Felipe. Eu acredito, né, no final, é tudo sobre pessoas, né? A gente tem visto o impacto da tecnologia, da IA, para ganho de eficiência, ganho de produtividade, mas no final do dia, se a gente, né, não cuidar do fator humano e não der máxima atenção a isso, de nada adianta toda a tecnologia que a gente tem à nossa disposição para conseguir esse ganho de eficiência, essa coisa toda, né? Eu vou partir aqui para a minha pergunta final para você. Quero uma dica tua aqui, mas... Quer deixar alguma mensagem final para a nossa audiência, que você, enfim,
alguma dica, alguma coisa. Minha pergunta é, vou te ajudar, minha pergunta é, se tem algum filme, alguma série, algum podcast hoje que tenha te motivado, te inspirado nesse dia a dia, a gente falou agora, né, de inspiração, de propósito aí com as suas palestras lá com o David Roberts, o que você pode deixar de recado final aqui e deixar uma dica para nossa audiência? Bom, inspiração, confesso que eu não tenho assistido muita série, tô muito focado em dormir cedo quando dá, que você sabe que a gente faz muito jantar para treinar no dia seguinte, mas eu tenho procurado ganhar conhecimento. Então, dicas assim, nunca parar, não importa o nível que você tá, nunca parar de aprender e reaprender. Eu fiz, imagina, no momento de maior correria da minha carreira, que é como é que eu faço o foguete Total Pass continuar voando. Eu fiz 4 dias de imersão e pico a Singularity para entender inovação e entender AI. Eu estou estudando contabilidade para gestores na IBMEC. Estou fazendo aula de espanhol, porque eu cuido do México. Eu tenho um coach counseling formal, que é o Daniel Mota, que a gente se reúne todo mês. Eu tenho 2 coaches informais, que é o Eduardo Gouveia, que você conhece bem, o Cesário, que eu estava agora com ele, te mandou um abraço. Obrigado. Então, gente, assim, a minha inspiração, ela vem através de conteúdos de alto nível e estar com pessoas que eu admiro. Então, acho que esse é o lado da inspiração. A dica é assim, cuidem-se, né? Cuidem-se, porque o que eu estou vendo aí, inclusive no IP, que a gente falou, que quem chegar bem em 2035 pode viver 120 anos, 150 anos. Então, cuida do corpo, perna forte, cuida da cabeça, né? Saúde, que você vai ver que a vida anda, né? Você tem que estar bem com você mesmo para que aquele espiral ali de virtuosidade aconteça. Bom, meu amigo, foi uma honra ter você aqui nesse episódio do B2Bcast. Eu ficaria aqui horas conversando com você, acho que tem muito que trocar. É realmente um case maravilhoso que a gente tem visto aí em ascensão no mercado. E eu te agradeço pela participação, por essa contribuição e com certeza a gente vai ter outras oportunidades aí para estar junto e falar um pouquinho mais sobre o caminho aí, a jornada da Total Pass. Opa, amém, com certeza. Prazer estar contigo. Pena que é à tarde, senão a gente já sair, tomava um vinho e ficava 3 horas conversando. Obrigado, Felipe. Obrigado mais uma vez. Bom, meus amigos, esse foi mais um episódio do B2Bcast. Espero que vocês tenham gostado e eu espero também poder contar com a audiência de vocês nos nossos próximos episódios. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.